Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos dando pontapé inicial no LigaCast 2024. Nós tivemos vários episódios aí que vocês acompanharam pelo YouTube e também pelo LigaCast Oficial no Instagram. Várias histórias surpreendentes, várias histórias inspiradoras. E a gente vai começar 2024 com o pé direito, porque a gente está trazendo um cara que vocês vão se amarrar na história dele, porque é uma história de superação. E é uma história também que vai inspirar vocês, como todas as histórias aqui do LigaCast. E a gente vai trazer e fazer com que ele conte cada detalhe da superação que ele teve para poder chegar ao emagrecimento. E ainda está no emagrecimento. Mas vocês vão curtir demais esse sexto episódio, o primeiro de 2024, então acompanhem. Esse ano vai ter muita gente bacana passando aqui pelo LigaCast. E eu quero chamar agora para falar com vocês, meu mano Werner. Fala aí, meu garotinho. Vamos embora. Vamos embora. 2024 começou. Com tudo, hein? Nosso primeiro episódio vai ser... assim, se for como foi aqui nos bastidores, meu irmão, eu não sei como é que vai terminar esse negócio não, porque eu vou rir demais. Exatamente. Porque o cara é uma figura. Figuraça. Vai ser, apesar de ser um tema muito... assim, que mexe com o emocional de muitas pessoas, obesidade, emagrecimento. Então, mas eu acredito que vai ser muito leve, vocês vão se divertir, vai ter muito conteúdo de qualidade, porque a gente tá falando de uma pessoa que tem gabarito para falar, uma pessoa que vivencia a obesidade e tá aí, né? Treinando no dia a dia, buscando essa grande vitória nessa jornada que é a obesidade. E lembrando, no Brasil, 55% das pessoas estão acima do peso. Bateu IMCzinho acima de 25, sobrepeso, acima de 30, obesidade. Então, vamos iniciar nossa jornada, sexto episódio. Dia 7 de fevereiro estará no ar em todo canto. YouTube, Instagram. A gente vai estar lá soltando LigaCast Oficial. Acompanhe, vai estar maravilhoso. E o Spotify? LigaCast Oficial. Ah, então pra estar ouvindo no carro, né? Exatamente. Deixa eu só dar um dado aí, Werner, antes da gente começar, um dado que saiu agora, né? Falando que em alguns anos, no Brasil, 4% do PIB vai ser utilizado para poder tratar pessoas obesas, né? Com internação, medicamento. Então, é uma doença que ela está se desenvolvendo, né? Que ela está crescendo e vai crescer cada vez mais e vai custar cada vez mais para os cofres públicos. Então, se a gente não começar a fazer algum movimento agora de intervenção com políticas públicas e também na parte privada, nas academias, mudando a mentalidade também dos gestores de academia para um tratamento da obesidade mais qualificado e mais direcionado. Ser mais receptivo. Ser mais receptivo, né? A fala do Gonçalves no último podcast foi sensacional, que ele disse assim: muita gente emagrece as pessoas, poucas pessoas tratam os obesos. Exatamente. Então, isso para mim foi fantástico e eu vou levar pro resto da minha vida. Mas, sem mais delongas... Vamos apresentar o cara. Vamos apresentar o cara. O cara é médico, né? Intensivista. Mas eu queria que ele falasse mais sobre ele mesmo, né? Nada melhor do que ele mesmo. Nada melhor do que ele mesmo. Dr. Arão Barreto, seja muito bem-vindo. Meninos, obrigado pelo convite. Primeiramente, só dizer uma coisa, né? Eu estou no meio de um caminho ainda. Eu tracei objetivos, etc. E a viagem tem sido muito prazerosa. Assim, cada quilômetro caminhado, eu garanto que tem me feito bem. E, assim, é um problema que eu demorei muito a admitir que eu tinha. Esse é o detalhe. Acredito que a vida toda sempre teve alguém tentando me alertar, mas não da forma que eu pudesse ouvir ou da forma mais correta. Então, eu digo com muita tranquilidade, assim, que eu me orgulho muito do que eu consegui fazer de 3 anos para cá. Foi mais ou menos 3 anos. E dizer assim, não é fácil. Assim, você não engorda do dia para a noite, você não perde peso do dia para a noite. Eu tinha um professor que toda vez perguntavam a ele: diga uma coisa que queima gordura rápido, seja barata e de forma permanente. Ele dizia: fogo. Taca fogo na pessoa. Não estou sugerindo isso não, tá? Pelo amor de Deus, né? Por favor, dizia, né? Não estou dizendo isso não, mas era a forma rápida que tinha. Ele dizia isso lá na faculdade, muito tempo atrás. Ele dizia: gente, não é assim não. Não pense que é assim tão rápido. Uma coisa
é você dar uma secadinha para caber numa roupa para ir para uma festa. Outra coisa é você manter isso durante muito tempo. E você de fato precisar. Né? Que nem todos precisam perder 10, por exemplo. Mas tem gente que realmente precisa e esse é o que a gente menos aborda. Essa é a verdade. Isso é muito bom você falar, porque a gente já começa a entrar, assim, ao meu ver, em uma grande polêmica que tem, inclusive, na nossa área da educação física aqui. Que é muito de... Existe o treino ideal para emagrecer. Faça isso que você emagrece. Faça assim que você vai conseguir emagrecer. E a literatura está aí para mostrar que vai muito além de um exercício, muito além de um treino específico. Hoje a gente fala de comportamento, de mentalidade, de hipnoterapia, de alimentação, de exercício físico. A gente tem as formas de se exercitar para que ajude. O exercício tem que gerar um bem-estar, não apenas ter o desgaste físico, mas sim um prazer em estar ali, né? Uhum. Porque é o que vai, no final das contas, fazer com que a pessoa tenha a rotina e tenha o hábito de se exercitar. Assim, no meu caso, eu durante a vida sempre gostei de fazer algum tipo de atividade. Eu não fazia de uma forma tão intensa ou regular ou com o propósito que eu tenho hoje em dia. Mas a vida atual dificulta muito isso. Né? Tem uma hashtag que eu marco a gente muitas vezes, quando faço um treino com Flama, que é o quase não teve, mas teve. É isso. Porque sempre tem alguma coisa que fica lhe impedindo. É o trânsito, é uma emergência de última hora, é uma coisa no trabalho, é uma dor de barriga, é o sol, é a chuva, é a água, é o que quer que seja. Então, é um hábito que você tem que ganhar, apesar de tudo. Eu acho que enquanto aquilo não entra como um hábito na sua vida e se tornar algo obrigatório, não vai se tornar algo prazeroso. Então, fica realmente complicado. Mas quando você falou no início, você disse assim, as pessoas estavam tentando me alertar ou de uma forma errada ou realmente eu não estava conseguindo enxergar. E aí, assim, a gente sempre fala aqui que existe um distúrbio de autoimagem, né, nos obesos, que os obesos, eles não se veem do jeito que estão. E muitas vezes as pessoas, quando veem uma foto, é que a ficha cai, né? Às vezes, quando a pessoa está lá comendo, levando a vida numa boa, e aí depois de, sei lá, 1 ano, 2 anos, sem fazer nada, sedentário total, e aí quando vê uma foto, faz, caramba, a ficha cai. Quando foi que realmente tua ficha caiu, dizendo assim, cara, eu preciso fazer alguma coisa, senão vai dar ruim? Ela caiu como uma consequência de outras fichas que estavam caindo, né? Durante a pandemia eu engordei muito. Cheguei ao meu máximo de peso até hoje. Eu cheguei a 138. E chegou um momento naquele inferno todo que a gente vivia que eu não tinha como mais sustentar meu juízo no lugar. A verdade é essa. Comecei a fazer terapia, comecei a resolver um bocado de processo meu. E naquela época, meu sogro veio morar com a gente. Ele tinha um tumor de pâncreas. Ele morou com a gente 1 ano. E, bom, é uma doença complicada, enfim. E eu acho que isso me sensibilizou para começar a olhar um pouco na vida mesmo, né? O que é que a gente quer da vida da gente. Então, um dia eu fui fazer um exame no oftalmo para a carteira de motorista, né? E era lá perto de casa. E quando eu fui, era um dia normal, eu estava voltando para casa, cerca de uns 300 metros, 400 metros, e quando eu cheguei em frente à portaria, o porteiro olhou para minha cara e disse assim, estava correndo, é? Aí eu me olhei no espelho, rapidamente, e eu estava com cara de quem tinha acabado de correr. E eu estava vindo andando, de boa, estava um solzinho meio chato, mas não era aquilo tudo. Eu disse, meu Deus do céu, eu estou realmente descondicionado, eu vim me arrastando 500 metros, no máximo. E aí eu pensei, eu tenho que fazer alguma coisa, senão eu vou morrer. Peguei o telefone, liguei para minha esposa e disse, lindinha, me passa o telefone daquele personal, senão tu vai ficar viúva. E foi quando eu comecei realmente a fazer alguma coisa. Isso foi no final de agosto de 21. Foi, final de agosto de 21, foi perto do meu aniversário. E aí, enquanto a gente não começava a treinar, eu já estava tentando modificar algumas coisas. Então, eu fazia algum treino na piscina, uma coisa assim, para pelo menos começar a, digamos assim, me articular mais. Não ser um impacto tão grande quando começasse. E a gente começou a treinar. Mas eu nunca me via como gordo. Assim, era sempre a roupa que encolhia. Não era eu que estava ficando maior. Desculpa, essa roupa tá pequena, tá usando muito sabão. Sabe?
Mas Tem- a gente assim, mas isso acontece de fato, né? Exato. E- É distorção de autoimagem. E a questão da foto que você falou, e nunca é uma foto que o obeso vai tirar de si, que ele identifica. É. Geralmente é uma foto que vem sem querer, É. sabe? Passando assim na rua, ó, te vi na rua. Aí manda É. foto, aí, vixe, como eu tô gordo, como tu, sabe? É. É mais ou menos assim. É quando passa a se notar, né? Pensar. E às vezes tem até a não aceitação. O cara olha assim e fala assim, não, mas eu acho que eu não tô tão gordo assim, né? Mas isso é em toda doença crônica. Nunca você está com a glicose alta, nunca a sua pressão está alta. Não, eu tenho a pressão alta, é emocional. Tu é um robô, então, né? Eu transformar numa máquina, para tu não ter emoção nenhuma. Porque que tipo de emoção? Ah, não, a minha pressão só sobe porque eu tô com raiva. Aí tu tá calmo, eu vou medir tua pressão. Tá lá em 150, tu tá com raiva de mim? Não, a gente sempre vai tentar, porque Exato. a gente é um mecanismo de defesa mesmo. Negação é um mecanismo de defesa. E chega um momento que você vai ter que mentir de forma descarada. Assim, dizer, bicho, pelo amor, tu tá acreditando nisso. Tu tem certeza que isso é verdade. E isso é com tudo. E às vezes você não percebe. Eu vou dar um exemplo. Uma vez eu tava com uma fascite plantar e tava doendo muito meu pé. Eu não conseguia fazer mais nada. Andava, doía. Fiz um tratamento e a dor passou. Aí disseram, não, eu comecei a andar. Eu disse, minha gente, eu tô andando assim, Eu tava numa posição antálgica, de defesa mesmo, para não doer tanto. Aí o pessoal, não é assim que tu anda, não? Eu disse, não, minha gente, eu não ando assim, não. Mas eu não percebia, porque eu tava tentando evitar aquela dor que eu tinha no pé. Nos pés, na verdade, eram os dois. E aí eu fiz um auto-RPG comigo e a coisa deu certinho. Mas a gente não se vê mesmo. E isso é com toda doença crônica. Todo diabético demora a acreditar que está com diabetes. Todo mundo com pressão inventa todo tipo de pressão. Não é porque eu tomei café, não porque é emocional, não é porque eu não tive um dia bom. Tudo bem, mas você não... Todo dia é ruim. É porque não se aceita, não aceita que está com algum Exatamente. problema, né? E você não quer ter um problema porque, às vezes, ele coloca numa situação de vulnerabilidade, Exato. de dependência. Tem paciente que, assim, finge que não está tendo sinais de demência porque, por exemplo, não quer dar trabalho para os filhos e netos, os cuidadores, etc. Isso é natural do ser humano. E é difícil quebrar. O problema que acontecia comigo é que o pessoal tentava quebrar da pior forma, na base do confronto e não da argumentação. Ou então daquele negócio, tá mais gordo, né? Tá, bicho, bom dia. Tinha um camarada que fazia assim pra mim. Chegava, tu tá mais gordinho, né? Bicho, aí depois de umas 4 ou 5 vezes, ele fazia tom de zombaria, não era querendo me ajudar, não. Aí teve um dia que eu cheguei, eu disse, bicho, tu vai chegar em mim, Acaba pra me elogiar, rapaz. Aí ele, não sei, eu não tenho problema com isso, não, mas vamos esclarecer logo pra não criar falsa expectativa em você, porque eu não tô interessado em tu. E ele ficou todo assim, botei ele pra correr mesmo. Mas, tipo, aquilo não é uma tentativa de ajudar, é zombaria mesmo. Exato. Mas teve quem olhasse pra mim e dissesse, Arão, vamos começar a fazer alguma coisa, vamos fazer isso e aquilo, não sei o quê, mas você entra num processo de negação que não vai. Tipo, precisou ver uma pandemia, precisou fazer terapia, precisou ver meu sogro lutando contra a morte, né? E o porteiro olhar pra minha cara e perguntar se eu tava correndo e eu tava de frente pra um espelho. É você ver. Aí tem vários pontos que a gente pode debater aí, né? Tem a questão de quem zomba do outro, que se finge de querer ajudar. Sim. Né? Finge. Isso A tem falsa muito. ajuda, A né? falsa ajuda, isso existe muito. Então tem gente que se finge de amigo pra... Não, pô, mas eu tô aqui pra te ajudar. Não é. É pra ele passar pra trás. De fato, é isso. Existe a questão do gatilho, de você ver, você precisou do seu sogro, aí você diz, poxa, se isso acontecer comigo, como é que vai ficar? Ele pensou logo na esposa, ó, vai ficar viúva. Isso. É um medo, né? Quando o porteiro vê e tá correndo, caramba, eu tô nesse estágio, eles estão me vendo assim. Uhum. A fascite plantar, como você, por isso que é importante a avaliação, porque fica palpável, né? É. Você mostrar para o seu aluno, para o seu paciente, você mostrar para o seu familiar. Bicho, veja aqui. Isso aqui que eu tô falando faz um sentido, ó, a gente tá assim, a gente tá vivendo assim. Sim, sim. Então, existem formas da gente conversar com o outro, da gente querer mostrar que ele está obeso ou está ficando acima do peso. A gente que é homem, a gente sabe como é que é isso. O homem, ele não cair pro método, ele não cair. Não. Não quer, porque o homem não aceita estar doente. A verdade é essa, é uma fraqueza. É uma fraqueza. Todos os dados que tem, ou boa parte dos dados que tem sobre saúde, é sempre a mulher que tá na em frente. alta, tá na frente, porque é ela que vai. É. É mais fácil fazer pesquisa em cima dela. Exato. Então a gente tem que ter esse cuidado aí. E eu acho que aí a pergunta é a seguinte:
E como é que era para você, como médico, né, tá desse jeito, né, na tua mente, e como era a cobrança em cima de você por você ser médico e estar acima do peso? Bom, não, eu acho que a cobrança diminuiu mais quando eu saí da residência de clínica e comecei a de UTI. Porque a de UTI eu lido com a tragédia já, então a gente não vê o processo acontecer. Na época da residência de clínica, o pessoal me cobrava um pouco e eu acho que eu até estava mais controlado naquela época. Depois a situação realmente desandou. Mas é paradoxal mesmo, né? Eu nunca, até então, atendia pacientes e ficava cobrando que eles perdessem peso, cuidassem disso, daquilo, porque na UTI não acontecia. Mas o que é que eu consigo ver é que existem aqueles profissionais que realmente se preocupam com sua saúde, mas a grande maioria não. Então, ele se vale de patrimônio genético e da sorte. Não falo nem da questão só de obesidade. Eu conheço gente que vive à base de Red Bull. E aquilo destrói rim e fígado. Não agora, mas vai dar algum problema. E não acha que isso é um problema. Ou então compensa parte da ansiedade ou da carga pesada que tem no dia a dia em álcool, tabagismo, outras drogas, enfim, que seja. Mas esse tipo de cobrança era mais a nível, não tanto profissional, era mais pessoal mesmo. O que não deixa de ser algo chato. Porque, como eu disse, a forma de abordagem nunca é boa. Cansei de ver gente chegando para mim, mandando comer, sei lá, tilápia com batata doce durante 30 dias para murchar. Teus pacientes. Não, isso era meu bom dia. Tinha gente chegando assim para mim, ó, tem uma receita para tu, eu pensando que era um negócio para carimbar. Não, é aqui, ó, 2 tiras de tilápia com 2 quilos de batata doce, tu divide isso para 7 porções e passa a semana comendo, tu emagrece assim. Tu vai ver, eu vou passar fome, pô. Mas é interessante porque essa cobrança no âmbito familiar, né, no âmbito dos amigos, e muitas vezes acaba afastando os obesos, né, quem está acima do peso, de um convívio e o cara acaba indo para o isolamento. E indo para o isolamento, vem depressão, pela questão da não convivência com outras pessoas e também pelo pensamento repetitivo, que diminui neurotransmissores, né, serotonina, dopamina. Né? Então é importante você dizer isso porque muitas vezes as pessoas da família, ao invés de ajudar, acabam atrapalhando. Porque muitas vezes também as pessoas da família estão obesas e elas estão cobrando para que outra pessoa saia daquele mesmo buraco que ela está. Não só obesidade, é outra coisa também, né? Fala para mim, tu tá gordo e diga que tu quer chacara todo dia. Exato. Tu é um cachaceiro. Aí qual é o problema? Não, o meu problema é que eu tô me matando. Tu pega um carro e mata 10. Isso aí é um tipo de conversa que não aconteceu só comigo e acontece com todo mundo. Isso é bem normal, né? Porque é o tipo de apontar o dedo, né? Você aponta o dedo pro defeito do outro e esquece que você tem o seu defeito. Então, isso vai gerar um conflito mais do que uma resolução. Eu penso assim, se eu estou me afogando, se eu estou me afogando, eu não quero que você aponte o dedo e diga que eu estou me afogando. Estenda a mão e peça para eu puxar. Exato. Eu penso que é por aí. Mas as pessoas não têm noção disso. Não tem. Chega um momento que acontece 2 coisas. Ou você se isola ou o assunto vira um tabu. Ninguém fala mais. Comigo o pessoal não falava mais. Tanto é que teve uma época que eu até usava um contra-argumento. Você recomenda que eu faça o quê? Ah, não, vê aí. Ah, peraí. Dizer qual é o problema e sair fugindo e dar a solução. O pessoal não fazia isso. Muitos não faziam. Mas é isso que acontece na maioria dos casos. As pessoas apontam o problema, não dão a solução e fica por isso mesmo. A grande questão, Arão, é que esse ambiente obesogênico acaba levando as pessoas a não fazer nada. Sim. Né? Porque as pessoas vão ali olhando, todo mundo está obeso, então eu vou fazer o quê? Eu vou continuar obeso também, porque todo mundo está desse mesmo jeito, eu vou por outro caminho, por quê? Para quê? E até o movimento de você sair dessa manada é complicado. Porque você sai da manada e fala assim, peraí, mas as outras pessoas não estão obesas, para que eu estou fazendo tanto esforço e para chegar aonde? Mas uma coisa interessante de Arão foi que quando a gente começou o processo de treinamento, ele estipulava a meta. E partiu dele, né? Partiu dele a estipulação de meta. E veja, mas ele, dentro do que eu já atendi de obeso, porque eu já vi de artigo científico de obesidade e tal, é 0,001. Por quê? 0,1%.
Por quê? Os obesos, eles não sabem nem para onde eles vão. Eles precisam ser conduzidos. Exato. Eles precisam ser conduzidos por alguém para dizer assim, ó, você precisa ir por aqui. Mas tu já chegou dizendo assim, ó, bicho, eu quero ver se a gente consegue perder tantos quilos daqui a tanto tempo e eu vou fazer isso nesse mês, eu vou fazer isso nesse mês. Aí, veja, da onde veio todo esse planejamento? Você já queria entrar no programa de emagrecimento com esse planejamento ou não? De certa forma, foi algo natural. Para mim, eu sempre faço plano para tudo. Eu não sou vou ver como é que faz e não sei o que lá. Eu gosto de ter algo mais ou menos planejado. E se for uma coisa que eu aprendi na medicina de uma forma geral, é que se você não tem um plano, você não vai para lugar nenhum. Tanto é quando eu estou vendo meus pacientes, discutindo com a equipe, tudo dia, gente, qual é o plano? Você está querendo me dizer que a gente vai fazer A, B, C para chegar em D? Beleza. Qual é o plano? Não sei, então não vou seguir o que você está dizendo. Não dá para fazer. E também, assim, ter metas realistas, tá entendendo? O que eu vejo, o insight que eu tive é que muita coisa que dá errado é porque você cria uma expectativa errada. Então, eu criei uma meta realista. Eu parei para pensar num momento assim, peraí, eu não faço nada. Eu quero, no final do ano, pelo menos, fazer essa caminhada que eu fiz, sem parecer que eu corri uma maratona. Eu quero subir 2, 3 lances de escada, não estou nem aí pelo tempo, mas eu quero chegar lá em cima e não ter medo de cair com falta de ar, que era uma coisa que estava acontecendo já. Métricas palpáveis, né? Uma coisa bem assim, métricas palpáveis, uma coisa que dá para dizer, porra, aí às vezes eu dizia, não, Flamengo, eu quero fazer tal coisa. Não, eu acho que tu consegue perder até 10. Eu disse, bicho, deixa eu tentar os 5. Porque se eu conseguir 8, eu estou no lucro. Mas se eu disser 10 e for 8, eu vou ter uma sensação de que algo está faltando para mim. Então, eu tracei metas bem assim mesmo. Tipo, os primeiros 6 meses eu quero tal coisa. Por exemplo, a gente começou a treinar, foi em setembro. Em janeiro eu fui para Gramado. E teve uma tarde em Gramado que Rafael e Isaac ficaram no hotel. Mas no final da tarde eu disse, não, eu vou dar uma caminhada na cidade. Aí tá bom, eu fui andando. E quando ela me ligou, a gente já tá indo pro restaurante. Eu fui ver, eu já tinha andado quase 2 quilômetros. E eu não tava morrendo. E a gente tava no meio de uma onda de calor lá e eu não tava morrendo de cansado. Poxa, que massa, pelo menos eu andei um bocado. Fui, voltei, sentei, cheguei um pouco suado, mas porque tava quente pra burro. Se foi janeiro de 2022, o bicho tava quente mesmo. 21. Eu fui em 22, tava absurdo. Foi em 21, não foi como agora não, mas teve uma onda de calor lá que foi Ave Maria. A gente bebia água de rodo. Mas eu disse, pronto, é uma meta que eu quero. Às vezes eu fazia um vídeo, eu subia no lance de escada para ver como é que eu chegava. E eu chegava bem, 2, 3, 4 lances de escada que tinha lá no hospital. Então, isso não me frustrou. Tanto é que quando a gente foi alcançando as primeiras metas, não foi algo que eu dissesse, porra, uma coisa impossível. Não, dá para fazer. Eu acho que dá para fazer mais. Foi aí que a gente começou, depois de 6 meses, falando, acho que agora pode dar uma apertada. Aí foi quando chegou o peso de 10 quilos, que a gente começou a fazer uns treinos mais pesados, tudinho. Antes, no começo, eu ficava todo dolorido. Era horrível para mim, porque eu passava um dia, 2, cheio de dor, e quando eu melhorava da dor, estava na hora de treinar de novo. Chegou um momento que esse tipo de dor só ficava no dia, depois foi só no treino. Adaptabilidade. Não, total. E o hábito chegou. Teve uma semana aí, acho que foi uns 10 dias, uma coisa assim, que a gente não conseguiu marcar e eu senti falta do treino. Disse, poxa, que massa. E as coisas vão evoluindo. Então, se você me dissesse assim, se eu tivesse traçado um plano 2 anos atrás, eu quero perder 30 quilos em 2 anos, eu com certeza tinha desistido logo de cara. Não dá para traçar uma meta muito... Isso para qualquer muito coisa grande, na vida. né? Você tem que ser muito realista, porque você pega, eu disse, pronto, perdi 5 mesmo, é meu. Em quanto tempo? Em poucos meses. Massa. Vamos tentar perder 10? Bora. E vai. E vai. E chega um momento que você chega no seu limite e começa a pedir ajuda. Por exemplo, chegou um momento que Flama disse, Arão, olha, do jeito que tá, tu não vai passar daqui não. Vamos ver essa questão da tua dieta, tudo. Eu acho que o passo é esse mesmo. Associou a dieta. E aí a gente foi e progrediu mais um pouco. Daí eu já comecei a ter ideia. Bicho, eu quero começar a correr. Vamos começar um treino mais para corrida? E a gente começou, quando foi com 6 meses, eu já estava fazendo minha primeira corrida. Mas é aquela coisa, o plano era o quê? O ano passado, eu comecei a correr em maio. Disse para você, Flama, eu vou fazer corrida de 5 quilômetros
A minha meta é a última corrida do ano, eu correr ela todinho os 5. Eu consegui isso com 2 corridas de antecedência. Que massa. Tanto é que esse ano a gente já mudou para 10. Tem uma de 5, mas é de uma cervejaria. Aí essa eu não conto, porque é uma corrida que ele dá cerveja no final, eu não vou botar nas estatísticas. Mas não vou. É que vai ter agora, né? Vai ter. Não vou botar nas estatísticas, não. Essa é para tirar onda, uma cervejinha ali. Mas. E foi aquela coisa, o tempo sempre melhorando, eu sempre vou medindo o meu tempo. Então, na primeira corrida, eu não consegui correr ela toda. Eu fiz. Tanto é que eu me decidi por inscrever na quarta-feira antes da corrida. Porque eu ficava caminhando lá na Jaqueira, dando umas corridinhas. E eu disse à Flama, eu só vou me inscrever se eu conseguir fazer metade do percurso correndo aqui na Jaqueira. Se fizer 2,4 km, eu não vou. Tem que ser 2,5 para lá. Aí eu fiz 2,700. Aí eu posso fazer? Pode. Lá da Jaqueira mesmo, entrei no site, pronto, estou inscrito, vou correr no sábado de noite. Fiz 3 km na primeira corrida. Na segunda corrida, eu fiz mais um pouco e o tempo encurtou. E foi encurtando, até que teve uma que eu consegui. Perfeito. Que foi a quinta. Eu disse, essa aí eu corri mesmo do começo ao fim, controlando meu tempo. A música que eu escuto, que eu só consigo correr escutando música, dosando a água, dosando os momentos, foi mais no plano, foi aqui no Recife Antigo. Mas tu não corre escutando ópera não, né? Não, dá não. Eu escuto One Piece. Rapaz, falando em ópera, tem uma aluna minha que foi correr na esteira. Aí botou uma óperazinha pra escutar. Ela fechou o olho, pô. Viajou, né? Olha, tem um pessoal que eu quase conheço. Que voava. Volta Faça aqui. isso não. Não, tem um pessoal que eu conheço que treina ouvindo música clássica. A gente estava até conversando em outro podcast sobre isso, no começo do ano. Não, eu boto uma música mais animada mesmo. Porque senão... Até para treinar é diferente. Quando eu estou só caminhando, eu boto podcast de notícia. São energias diferentes. Né? Mas para correr tem que ser uma música um pouquinho mais agitada. Eu escuto One Piece. Eu boto a trilha da abertura todinha, sai correndo e outras mais animadas. Não vou mentir para vocês, não. É pagode. Eu boto pagode para treinar. Pagodinho, né? Pagodinho. Correr. Boto o pagode. Tiaguinho. Tiaguinho tem tudo, bom, tem bom, tudo. bom. É uma choradeira danada. Eu só lá achando que fui traído. Manu... Calma aí, Cuida desse rapaz aqui, que ele tá meio mal assombrado. Ave Maria. Agora, veja, assim, o que o Arão veio falando aí, a gente consegue tirar algumas lições e levar para quem está assistindo, para quem está nos ouvindo aqui. Veja, metas palpáveis, definir pequenas metas para que você entenda que você vai conseguir alcançá-las. Tem que ser algo que seja pequeno para depois você alcançar um grande. E não adianta, como ele falou, 30 quilos em 2 anos. Por 2 anos é muito tempo. E 30 quilos é muito peso. Será que realmente você vai conseguir? Sim. Agora, quando você define 5 quilos, a gente tem que pensar que o Arão ele falou que chegou a 130. Não foi? 138. Quando você pega 5 quilos, a gente está falando de 3% do peso. É muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. E 3% de perda de peso, né? As diretrizes da Sociedade Brasileira de Endocrinologia já falam que já é uma mudança considerável. 3 a 5% de perda de peso já é uma mudança considerável. Aí você sem contar o ganho de massa muscular, né? Estou falando da balança, não da composição. Exato, que já é outra história, né? Porque as pessoas não levam isso em consideração. Mas você só percebe no dia a dia, sabe? Teve um dia que foi bem interessante. Eu tinha tomado a vacina de Covid e eu estava com o ombro meio dolorido e eu tinha que trocar o galão d'água. Eu sempre levantei aquilo com uma certa dificuldade. Dessa vez, o braço caiu, porque doeu mesmo, eu fiquei segurando com um braço só. Aí eu fui dentro de casa e disse, Lindinha, vem cá, tu tá vendo alguma coisa estranha? Ela, o quê? Não, isso. Por quê? Eu tô segurando esse treco com um braço só. Ela, eita, por quê? Não, porque essa aqui tá doente da vacina. Mas vê. E tipo, eu não fazia isso, não sei desde quando. Não tenho lembrança de ter conseguido erguer aquilo com tanta facilidade. São as coisas que você vai vendo no dia. Tá entendendo? Ganho de força, né? Não, ganho de força, de agilidade, resistência para aguentar as coisas do dia a dia, até agilidade mental. Eu acho que hoje em dia, eu tô com 38, eu tenho uma mente mais ágil do que 20 anos atrás. Prova, assim, às vezes eu tenho que fazer, tem uma grande demanda para fazer e eu desenrolo, eu não tô morrendo. Não canso por conta disso. Ontem eu tive que fazer uma apresentação lá pro hospital, uma série de projetos, enfim. E eu comecei do zero. Eu tinha uns gráficos que eu tinha feito, uns estudos que eu tinha feito preliminar, não sei o que lá, mas eu montei 33 slides em 1h30. Caramba.
E não foi Ctrl-C, De Ctrl-V, historinha, né? jogando um bocado de coisa e ver o que dá. Não, tava com encadeamento lógico. Isso cansa a pessoa. Mas isso... E ontem não foi um dia tranquilo para mim, assim, de não fazer nada. Eu voltei de viagem, eu passei em 2 UTIs, eu fui no shopping fazer compras, não sei o que lá. Eu tava cansado. Era aquele dia você olhar pra minha casa e bicho, vai descansar, não vai fazer essa merda não, vai ver televisão ali. Não, sentei, peraí, botei um sonzinho e lá acabei fazendo. Isso aí, eu tenho certeza que eu não faria 3 anos atrás, porque muito provavelmente eu ia estar tão morto de cansado que eu não ia querer olhar pra cara de ninguém. Eu ia estar dormindo. Eu ia estar, quero que se dane. Então isso ajuda muito no dia a dia. Para a rotina que eu tô, eu não faria o que eu faço hoje em dia com o que eu tinha 3 anos atrás. Isso é muito bom porque o corpo ativo deixa a mente mais ativa. Isso causa sinapses neurais muito Isso. fortes. A gente tem um aquecimento do cérebro muito maior do que quando a gente é sedentário, por exemplo. Sim, sim, sim. Então, você dar esse relato aí só comprova o que a ciência vem mostrando. Eu e tenho, vem dizendo. eu tenho um exemplo prático. Eu era do xadrez, na época do colégio. Você pensa que não, mas aquilo cansa. Por quê? Tá bom, o cara tá sentado, tá olhando pro outro, mexendo peça. Você tá concentrado, minha gente. Você não tá ali jogando. Aquilo não é biriba, não. E tem jogo, tem partida. É verdade, pô. Agora explica o que é biriba. É isso que eu ia dizer. O que é biriba? Por favor, explica pro pessoal o que é biriba. Não, biriba é um joguinho de bar, enfim. Mas veja. É o porrinha. Porrinha, biriba, porrinha. Mas veja. Biriba, velho. Aquilo ali cansa muito. É como um vestibular, pô. Você sai do vestibular, como é que você saía do vestibular? Eu saí Morto. acabado. Mas você não só está sentado resolvendo questão? O que é que cansa isso? Você fica com a musculatura tensa. Você não pode ficar se mexendo. Não é a mesma coisa de você estar ali de boa. Tô vendo um filme 2 horas. Peraí, eu vou me levantar, vou ali e volto. Então, o que acontece? O pessoal cansava mesmo. Os jogadores profissionais, eles têm preparador físico. Porque tem partida que são 8 horas. 4 horas aqui, 4 horas aqui, tu jogando. Faz, ninguém aguenta, aquilo cansa muito. Fora a tensão do momento, você tá lá nervoso, querendo ganhar a partida, o que quer que seja. Então, teve dia, naquela época eu fazia algum torneio, tudinho, que eu chegava acabado em casa. Morto e cansado, com dor nas costas, dor nas pernas. E não era porque eu estava entrevado, é porque aquilo exige muito. A atividade mental exige muito, exige um corpo bom. Acho que era Thomas Edison dizia que a função do corpo é levar o cérebro para passear. E é verdade mesmo. Mas depende do passeio. Você está com o corpo lascado, o passeio não deve ser tão bom, não. Então você cansa mesmo. E o que eu digo, eu notei ao longo dos últimos 2, 3 anos que isso melhorou. Não foi só o condicionamento físico de poder brincar com meu filho, de diminuir de tamanho e poder abrir aqui o tanque do carro, que era uma coisa que quando eu fazia, eu me contorcia todinho. Eu tinha que arrastar o banco para trás para poder me abaixar. Agora não, eu vou aqui tranquilo. Não é só a agilidade, a resistência de você chegar no fim do dia, ter feito um bocado de coisa. Vamos fazer feira? Vamos fazer tal coisa? Me ajuda a arrumar isso aqui? Não. É o conjunto da obra mesmo. Então, assim, você não tá com o corpo cansado, é muito bom para sua mente. E isso te estimula a fazer ainda mais exercício, né? Se alimentar melhor, porque você vai vendo os resultados. Tipo, isso do tanque do carro, por exemplo. É a mesma história do Nenel. Para colocar o cinto do carro que ele pedia para a esposa colocar, porque ele sentia uma... Inclusive, ele travava o corpo dele, doía. Não dói, dá um probleminha aqui na Exato. costela. Para dirigir, ficava com o volante preso no abdômen, então ele não conseguia dirigir. Hoje, Isso. quando ele consegue dirigir um carro que não tem nem ajuste de volante, para ele é uma conquista. Ele Exatamente. conseguir colocar o cinto sozinho é uma conquista. Você falou de puxar a questão do tanque. Tipo, são coisas que, para quem não está no nível de obesidade, nem imagina, a gente nem consegue mensurar isso um dia. Isso é tão... Eu tenho um amigo que o que ele comemorou foi poder dar um laço no sapato, Veja. que ele não conseguia. Não, e o pior é que a gente vai se adaptando a não fazer essas coisas e acha natural. Feito, eu tava com o pé doendo, andando todo troncho. Eu disse, eu ando assim, e ninguém me avisou, não. Não, a gente pensava que eu andava desse jeito. Eu disse, mas, rapaz, Cavalo manco. não, porra, ninguém perguntou o que é que eu tinha, não. Aí, às vezes, é isso, tipo, você sabe que não consegue mais amarrar o cadastro, você compra um sapato social. O cara foi dizer a tu que tu precisava emagrecer, tu pergunta que queria namorar comigo. Eu vou te chamar de manco. Mas é interessante porque quando o Arão fala sobre essa questão do raciocínio mesmo, da agilidade, né? Há 10 anos atrás, começaram a fazer estudos pegando crianças obesas e crianças com peso normal para fazer prova de português e matemática. E já verificavam que as crianças obesas tinham score de resultados menores. Então, era Só- um gênio. Só que não sabiam por quê.
Só que hoje começaram a fazer estudos de imagem com ressonância magnética e tal em cérebro de pessoas obesas. E aí verificaram que a parte da cognição do aprendizado, ela como se ela atrofiasse no obeso, né? Então, tudo isso por conta do processo inflamatório. À medida que a pessoa vai emagrecendo, vai diminuindo o processo inflamatório, essas novas sinapses, né? Esses caminhos neurais, a neuroplasticidade, né, que está muito em alta falar hoje, né, ela vai começando a tomar forma e a pessoa começa a melhorar a cognição, a parte cognitiva, de aprendizado, né, a agilidade de raciocínio. Então, quando a gente fala sobre... E tem até estudos agora mostrando, né, não sei se tu viu, Arão, mostrando a relação entre obesidade e a possibilidade desses obesos desenvolverem TDAH. Né? Então, para você ver a dimensão que essa inflamação da obesidade causa no cérebro do obeso. Então, quando ele fala, por exemplo, a gente ainda não revelou quantos quilos ele perdeu, deixa só para o final. Né? Mas, assim, quando a gente fala sobre essas mudanças, não é só a mudança do cara ter a calça mais folgada e o cinto e o cara tá com a blusa folgada. Não, pô, é o cara ter agilidade para tudo. Exato. E ainda mais ele que você trabalha com vidas, né? Você trabalha salvando vidas ali, você tem que estar o tempo todo analisando tudo que está acontecendo ao seu redor, a pressão e tudo mais, a pressão do trabalho, enfim. Mas aí, eu queria, depois dessa informação, eu queria voltar um pouco, voltar algumas casas. Eu sempre faço essa pergunta para todo mundo. Quando você começou a engordar, qual era o teu cenário emocional? Isso. O que é que estava pegando emocionalmente? A primeira imagem que você tem de quando notou que estava engordando, né? Que isso é importante. O que é que estava pegando emocionalmente? Bom, eu sou gordinho desde pequeno. Isso aí eu digo com toda tranquilidade. Tem fotos minhas, 3, 4 anos, que eu já era grandinho. Acho que a primeira vez que eu percebi, de fato, que eu entrei numa dieta e tudo mais, eu devia ter 14 anos. A gente fez uma dieta bem restritiva lá, eu dei uma murchada, mas depois daí eu só fui aumentando. Períodos, um ou outro, ficava um pouco mais magro. Na época da faculdade, estava em alta a sibutramina, isso 2006, 2007, 2008. Eu cheguei a usar durante um tempo, mas sempre efeito rebote. Não tinha efeito sanfona mesmo, não tinha como. Parava, voltava. Mas eu acho que quando começou a me incomodar de fato, foi nessa fase de 12, 13 anos, mais ou menos, porque bom, é a fase que todo mundo começa a se procurar e por acaso eu não era procurado. E não, e outra, mas é verdade. E também tem um detalhe, né, na questão dos esportes, você começa a ser cortado. Tipo, eu não cheguei no xadrez porque eu nasci com um tabuleiro na mão. No futebol tinha sendo jogado pro gol. Não, futebol não presta, eu nunca consegui correr. Assim, eu nunca gostei de jogar futebol, a verdade é essa. Mas, assim, nos times eles começavam a cortar mesmo. Literalmente. Tipo, a natação fazia o time A, B, C e D. Criavam o E pra gente. No vôlei é a mesma coisa, basquete é a mesma coisa, atletismo é a mesma coisa. Não tinha ninguém que perguntava assim. Tipo, hoje em dia eu corro. Eu gosto de correr. O pessoal do atletismo nunca quis me treinar. E olha que eu bati a porta. Você, desse tamanho, vai nada. Vai procurar outra coisa. Aí chegou um momento que eu saí eliminando tudo, sobrou o xadrez. Por acaso eu era bom, deu certo. Mas e tipo, me lembrei de um professor chegando assim, perca uns 15 e me procure. Oxe, tá dentro da bolsa não, rapaz. Como assim perca 15? Como? Te vira aí, para de comer. Isso há quantos anos atrás? Isso foi em 98. 25, 26 normal anos atrás. Pra época era normal, Mas veja, só que hoje ainda existe, né? É isso que eu ia Mas dizer. isso aí não tá, isso aí não tá ultrapassado, não. Isso acontece o tempo todo. É normal pra época, mas hoje ainda é normal. É normal. É isso que eu ia dizer. Veja, já se passaram vários anos, né? E isso ainda continua acontecendo. Da exclusão na aula de educação física, infelizmente, ou em qualquer esporte.
das pessoas chegarem assim, perca uns 15 aí e me procurem. Por isso que as pessoas têm a ideia hoje de que primeiro eu vou emagrecer para depois entrar na academia. Cara, eu acho isso um contrassenso, um absurdo. Mas aí a culpa é de quem, né? A É. culpa é da própria academia. A academia que faz isso com o Exato, obeso. É um exato. ambiente que hoje não é ainda propício para um obeso. Infelizmente, a gente tem que dizer, isso Desses não é esportes atrativo. todos, naquela época, o que eu mais gostei foi andar de bicicleta. Porque a bicicleta era minha, eu não tinha professor, eu não tinha que pedir permissão. Vamos ver. Eu montava nela, não caía e pedalava. Adorava andar de bicicleta. Porque nos outros esportes eram sempre assim. Eu fiquei, eu acho que de 99 a 2003, eu andei de bicicleta até dizer basta. Adoro andar de bicicleta. Mas, Parei quando vim pra cá. mas isso, todas essas exclusões, essas falas, te traumatizou de alguma forma? Sim. Não, eu comecei a acreditar em certas coisas. Por exemplo, que eu não poderia correr porque eu tinha pé plano. Que uma frase meio assim, sua cabeça é boa, esqueça o corpo. Você é gênio, você não precisa disso, você não precisa ser jogador de futebol. Mas, gente, não quero ser Ronaldo Fenômeno, não, pô. Só jogar uma bolinha ali. Não, tinha muito disso. As pessoas sabem ser cruéis. E eu comecei a acreditar nessas coisas. E o que eu digo, a gente acaba se adaptando. Tipo, quando eu entrei dentro do xadrez e isso não era uma desvantagem, eu parei de procurar os outros. Automaticamente. Tipo, eu não quero. Não quero mais nadar, não quero mais jogar basquete, não quero. Só fiquei com a bicicleta porque eu digo, a bicicleta é minha e ponto. Tipo, não tem um professor de ciclismo. Aí vê. Aí o que a gente traz hoje para a nossa realidade. Isso é importantíssimo. Quando você começa a limitar uma criança pela capacidade física dela, ela vai buscar outros meios, certo? Ela vai buscar, por exemplo, para socializar. Como é que ela faz para socializar? Se ela é excluída dos esportes. Então, quando uma criança faz isso contra a criança, a gente até entende, são duas crianças. Mas quando você chega em um professor e ele lhe impede de participar daquilo, as outras crianças vão fazer pior ainda. Porque você diz, ó, se o professor que é a minha referência está te excluindo, então tu também não serve para mim. Isso afasta ele da socialização. Essa criança ela fica com déficit motor, déficit cognitivo, ela pode ser uma criança depressiva. Aí a gente hoje vê uma série de problemas que a gente não falava antigamente. Não, pra mim o pior é o emocional. Porque Exatamente. esses outros se resolvem. O emocional é cruel, porque... Cria um trauma. Não, era muito ruim naquela época. Eu fiz amizade com todos os meus professores. Tem um ou outro, era um carrasco, assim, mas, enfim. Mas os de esporte, eu briguei com quase todos eles. Lógico. Não, e outra, porque assim, a educação física na escola, eu acho que ela serve para três coisas básicas. Primeiro, você se mexer mesmo. Não é para você não tem que entrar numa ideia de que eu vou descobrir o próximo Ronaldo, o próximo Messi. Isso não é o propósito da Não, isso não é. escola. Não é. Mas era o que tinha na época. E é onde muita gente vê hoje em dia. Segundo, é a questão da socialização. E terceiro, é você entender que existe a possibilidade de você perder um jogo, sabe? É muito chato perder um jogo, mas é uma coisa que a gente tem que aprender. Perder o jogo na infância ou não do adulto, né? Eu digo isso pro meu Exato. menino. Eu não estou colocando... Eu disse, olha, um dele estava meio estressado porque não estava fazendo gol no futebol, não sei o que. Eu disse, olha, eu vou lhe dizer uma coisa. Você tá lá, é para se divertir. Eu quero que você corra, eu quero que você brinque, não sei o que lá. Eu não estou colocando você ali para ser o próximo Messi, não. Por isso que eu não estou lhe cobrando. Eu quero que você se divirta. Agora, todo dia que você chega e tá chorando, aí tem uma coisa errada. Você não pode ir para a Disneylândia toda vez e voltar com raiva. Então você não vai mais. O problema é você ou a Disney. Tem alguma coisa errada. Pare para pensar que é mais uma diversão. Mas naquela época, não era assim. Era preparatório para a equipe, para representar o colégio, não sei o quê. Um estresse desgraçado. E foi aí que eu vi uma coisa. Quem menos se diverte é quem está jogando. Exato. Eu digo com toda tranquilidade. Ou pior, tá tu lá só chorando porque teu time perdeu e o cabo vai fazer o quê? Ele vai se embora para uma churrascaria, gastar 2 milhões de reais num pedaço de carne e vai se embora e não tá nem aí para tu. Por isso que eu não envolvo tanto com esses negócios. Mas, naquela época, era uma coisa assim... Caramba, era muito chato, sabe? De você ser colocado para fora mesmo. Isso incomoda bastante, sabe? Porque a gente sabe que a obesidade está atrelada a uma questão de mente, né? De mindset. A gente sabe que está atrelada a uma questão comportamental, a heranças que a gente pega dos nossos pais, por Sim. exemplo, do meio que a gente vive. Então, se uma criança obesa, ela já passa por esse trauma de ser excluída, de ser limitada, a tendência, se ela é obesa, ela se tornar ainda mais obesa, só que agora com ansiedade,
com depressão, com o mundo olhando para ela dizendo, ó, você não cabe nesse mundo. Tá entendendo? São coisas assim que onde é que... a gente vem passar uma receita de treino. Vai treinar? Como é que eu vou dizer para a pessoa, vai treinar que você vai emagrecer? Olha o caminho que essa criança percorreu. Isso a gente tá falando do Arão. Olha o caminho que ele percorreu para um dia na vida dele, ele chegar aí. Não, agora eu vou tomar essa decisão. Já deu, né? Não, uma coisa que aconteceu é que eu comecei a ter raiva de esporte. Inconsciente. Repele, né? Não, eu não quero. Eu não vou entrar numa dessa. Eu vou me estressar com isso nada. Quero que se dane. Tipo, eu tava lá no meu xadrezinho de boa, mas eu não me esforçava mais para essas coisas. Tipo, deixei passando mesmo. O que eu fazia de atividade física durante a faculdade era o caminho de ir e voltar da faculdade, que era 40 minutos de caminhada, que eu sempre gostei muito de caminhar. Mas eu caminhava, até então, até quando eu morava lá em Caruaru, eu não caminhava com a ideia de fazer exercício, era mais de clarear a mente. Entendi. Então, assim, eu não estava nem aí se eu tinha dado 5, 10, 15 quilômetros naquele dia. Eu estava mais preocupado assim, não, eu tô com a cabeça pesada, eu vou andar um bocado aí pela cidade e em algum momento esfria o processo. Hoje, Arão, que você já é adulto, já tem sua profissão, já tem sua família, você consegue traçar um paralelo entre o que acontecia na sua época de infância, por exemplo, a rejeição dos esportes, por exemplo, o ato de você ter parado no xadrez por consequência do que tinha e você ser bom naquilo, e hoje, sendo o profissional que você é, se de alguma forma você consegue dizer assim, ó, eu fui parar na medicina, por exemplo, ou eu trabalho com tal público porque é o que eu vi, era o que eu entendia que dava para eu fazer de acordo com minhas capacidades. Tem algum paralelo que você consegue traçar? Não nesse sentido, mas eu consigo traçar um paralelo no sentido de eu, durante muito tempo, vivi num método de autodefesa, sabe? Então, chegou um momento que eu estava tão frustrado com essa questão de peso, etc e tal, que ninguém vinha mais falar comigo. Porque, sabe, quando viesse para cima de mim, ia ter uma muralha de espinhos. Entendi. Tipo, eu me isolei naturalmente disso e quem chegasse, prepare-se. A questão de contar com as pessoas, por exemplo. Porque você tem a questão da infância, certo? E aí você cresceu, e aí você tá no seu ambiente de trabalho, ambiente de estudo, e, poxa, eu nunca pude contar com as pessoas para me ajudar em tal item, porque sempre me excluíram. Quando eu precisava, queria participar de algo, eu era excluído. Não só por isso, mas pela minha história de vida, eu sempre eu me condicionei a não pedir ajuda. Não só por conta disso. Isso aí eu tenho certeza que deve ter tido um papel importante, mas eu dificilmente pediria ajuda. E quando a gente vai fazer medicina intensiva, a gente passa por é uma coisa meio contraditória. É que você lida com a equipe, que é uma equipe grande, não é? Tem fisioterapia, tem nutricionista, tem fono, tem os residentes, tem outros médicos, um bocado de gente, você coordena isso, mas você é preparado para se virar só. Aí eu disse, eu sou quase como um Rambo que fica perguntando. Eu digo, minha gente, eu fui treinado para ser Rambo, mas eu fico dependendo de votação. Um Rambo candidato a governador. Você lembra Schwarzenegger, que ele foi governador da Califórnia? Sim. Quase aquilo. E foi o Exterminador do Futuro que fica pedindo voto. Mas, tirando esse pequeno detalhe, mas é verdade, pô, é assim. Mas a gente é treinado para isso, para não ficar precisando de ninguém. Então, casa, de certa forma. Eu acabei indo para intensiva por outros motivos. Mas é algo que nunca foi problema para mim. É porque, assim, eu dou aula, né, para alguns médicos, certo? Inclusive, eu dei aula para estudante de medicina. E aí a gente vê que precisa de uma socialização muito grande. Você precisa estar ali conversando o tempo todo, tem essa questão da votação. E esse trato, assim, para quem não teve tanta socialização, deve ser muito difícil. Compense no que você sabe. Se você for muito bom, isso compensa. Entendi. Digo com toda tranquilidade. Se você for muito bom, você compensa essa dificuldade. Porque, naturalmente, as pessoas vão vir atrás de você. Não é que você vai atrás de ninguém. Mas para pedir ajuda é difícil. Então, isso, tu acredita que isso pode ter sido uma defesa sua de tipo, vou potencializar ainda mais? Porque, por exemplo, no xadrez você tem que ser mega inteligente. Você tem que antever 3, 4 jogadas assim na sua frente para você conseguir vencer seu oponente. Sim. Então, a mente tá ali... Mas o jogo é assim. O jogo é assim. Mas entenda que não é para qualquer um. Eu, por exemplo, sou péssimo em xadrez
Eu penso em Eu jogar sou xadrez horrível. e já dá dor de cabeça, porque Conversa fiada. eu vejo, meu amigo, não é conversa fiada não. É conversa fiada. Bom é jogar dama, é só passar por cima ali. Dama tem campeonato, viu? Não tem. Não, mas eu prefiro ficar no amador mesmo, deixa quieto. Mas você entende que, tipo, você lá no xadrez tem que ser tão inteligente e na sua área você tem que ser tão inteligente quanto. Uhum. E aí você cria essa autodefesa, assim, em cima dessa... Veja, é a fome com a vontade de comer. Isso ajuda na área. Naturalmente. Quando tu escolhe essa medicina, por exemplo, tu teve assim, pô, ali eu vou ficar na minha mesmo. Rapaz, há 20 anos eu me pergunto porque eu inventei de fazer isso. Eu tenho teorias. Originalmente eu queria ter feito arqueologia, mas tudo bem. Tudo a ver, né? Não, tem uma vantagem, que todo mundo já morreu. Você não fica preocupado. Mas tem até que andar muito atrás da turma, né? É. Ah, mas é besteira, pô. Isso aí você resolve, inventar Ele depois. não gosta de caminhar, pô. Dava certinho. Eu tenho o chapéu de Indiana Jones, então dava, mas... Não, vê, é porque assim, a medicina ela é muito ampla, então você Exato, pode bicho. tanto não gostar de gente e você pode gostar até demais. Tem gente que não gosta de gente, assim, pelo amor de Deus, viu, gente? Não tô Calma, falando calma, mal, não. calma. Mas, por exemplo, um patologista, ele não precisa ser uma pessoa que é altamente sociável. Um cara que faz rádio não precisa ser uma pessoa altamente sociável. Pode chegar ali, ser muito competente, ser educado, fazer as coisas dele e se embora. Ele não precisa lidar com o público. É diferente de um geriatra que passa uma hora e pouca numa conversa. Exato. Tá entendendo? Aí, se for um geriatra mal educado, mal-humorado, que não olha na sua cara, não sei o que, não sei o que, esse cara vai passar fome. Ele vai ser naturalmente selecionado para a extinção. Mas, dentro da minha área, esse tipo de comportamento não tem muito problema. Não sei se foi uma coincidência ou se foi algo que eu acabei me guiando para isso, porque teve muito condicionante que me levou para terapia intensiva. Mas, assim, na vida pessoal, isso aí reflete. Aí eu posso dizer, dificilmente eu peço ajuda. Eu vim aprender nos últimos anos. E dizer assim, olha, tô podendo não. Me dá um help aí, até entender meu limite. Uma coisa que eu fico testando mesmo, voltando um pouco àquela questão de traçar metas palpáveis, tudinho, é que eu tento entender meu limite. Então, às vezes eu tô contigo, não, a gente tá treinando e ó, dá mais não. Eu paro na hora. Eu sei que foi o meu limite. Não, eu senti a perna aqui, vamos mudar para outra coisa. Então, ó, Flama, um dia, a primeira vacina que eu tomei de Covid, eu disse, olha, meu braço está aqui doendo, só a peste. Vamos malhar só a perna durante uns 2 treinos aí. E isso é uma coisa que eu sei até onde eu vou. Por isso que eu fico medindo, por exemplo, meus tempos de corrida, tudinho, não sei o que lá, e eu fico me motivando. O bom da corrida é isso, né? É que a sua disputa é consigo, né? Não é com ninguém. Então você vai traçando Ou o calor infernal. o calor. Aqui é cruel, né? Aqui... Não, eu fui do gelo ao quente, Ave Maria. Não sei dos dois qual é o pior. Ainda bem que a corrida que eu mais gostei não estava nem frio e nem tão quente. Mas a última eu quase fervi. Vixe, Maria, eu sei o que é isso. Isso é difícil. É muito ruim. É difícil. Mas vê, a questão depende muito. Assim, eu sei que eu naturalmente, por ser mais quieto na minha, eu sempre fui assim desde pequeno, antes mesmo de eu começar a engordar em algum determinado momento, de forma que perdeu o controle. Eu consigo lidar bem com isso. Com tudo. É traço de personalidade. Já fiz muita terapia para chegar a essa conclusão. Mas o que acontece é que é um comportamento que, tipo, eu tenho que ficar de olho o tempo todo. Eu vim perceber anos para cá que eu vim me isolando simplesmente porque eu estava ferido, machucado, chateado e tornou-se um hábito meu construir muro. Assim, eu construí muro para todo mundo que eu conheço. Eu estou lá no meu lugar, quietinho, de boa, até o momento que o muro é bom que lhe protege, mas lhe impede de crescer. Esse é o problema. Ele sobe tanto, né? O muro que. Não, fica você não cresce. intransponível. Você fica protegido, mas não vai mais para lugar nenhum. Exato. Aquela coisa assim, tipo, sabe aqueles cercos que tinha em castelo medieval? Sim. Beleza. Você está cercado, o inimigo não entra, porque você tem a muralha. Mas daqui a pouco, se você não tiver mais nada, você vai passar fome. Você fica sofrendo lá dentro. Exato. E ninguém descobre. Tipo, olha, já está um tempão aí, vamos ver o que é que tem lá dentro, você chega e não tem mais nada. Eu estava com medo disso acontecer em algum momento. Assim, terapia me ajudou muito. E a própria pandemia, porque quando o mundo começou a se acabar, a gente só teve uma opção, era pedir ajuda a todo mundo. É aquela história, olha, todo mundo segura a mão de todo mundo, ninguém solta. E isso para mim foi diferente. Então eram coisas que a gente não entendia, porque logo no começo, por exemplo, a gente não sabia
o que é que ia acontecer, e a gente viu os relatos da China e da Itália, que tinha muito profissional de saúde morrendo, assim, a primeira leva de vítimas foi profissional de saúde. Lógico, além Sim, dos outros, né? Das pessoas que não eram da área de saúde, mas profissional de saúde morreu de rodo no começo. Então a gente ia dar plantão e não sabia se encontrar aquela equipe depois. E começou todo mundo a adoecer um atrás do outro. Eu recebia ligações. O horário que eu mais detestava do dia era às 7 da manhã, que era a hora que eu acordava, que vinha um boletim dizendo os que morreram nas últimas 24 horas e começava a chegar as mensagens do povo dizendo que não podia ir para o plantão porque estava sintomático. E aquele inferno todo. E eu quase perdi um amigo, ele quase morreu na minha mão. Teve outra que era uma pessoa que eu gostava muito dela, que faleceu também. E era a pessoa que eu estava vendo 15 dias atrás. E tipo, não foi uma coisa assim, poxa, fulano estava aqui e teve um acidente, o carro atropelou. Não, pô, era alguém que pegou uma doença que tu tá vendo ali na frente. Então, é quando eu comecei a perceber, pelo menos, pô, eu vou começar a dar bom dia a todo mundo, não porque eu sou educado, mas porque eu estou desejando mesmo. Porque eu posso não ver essas pessoas aqui, talvez eu seja um dos que não venha. Então, isso foi uma coisa que começou a girar a minha chave, dizendo, caramba, bicho, eu não acredito que eu era assim até então. É impressionante, né? Porque a certeza, a gente sabe que vai morrer, né? Mas quando a gente vê ela de frente, muda a chave, né? Muda. A gente começa a vivenciar ela, assim, é cruel. Eu também perdi um amigo, assim, médico também, foi bem complicado. E o CREMEP era loucura, né? Todo dia no Instagram, era as notas assim, você ficava... eu estava lá dentro, eu vi tudo acontecer. Foi horrível. E assim, o que eu digo é que muitas vezes a pessoa acaba se isolando mesmo e isso é um sinal de alerta terrível, sabe? Porque a pessoa está pedindo ajuda, mas não sabe como. Exato. E você chegar com essas conversinhas, tu tá gordo, hein, bicho? Não sei o que lá. Meu amigo, você está botando mais tijolo nesse muro. Tá. Você não está ajudando. Eu já dei cortada de ser mal educado mesmo, sabe? Do cara chegar assim, eu pedi um sorvete, porra, tu desse tamanho, pedi um sorvete assim, sei o que lá, o dinheiro é teu. Quem é tu? Tu saiu de casa para levar um fora meu, idiota. Aí o cara parou assim, a mulher, não é porque ele é assim mesmo, ele é mal educado assim. Pois é. Você casou com esse cara, eu botando para lascar no cara, não sei o que lá. Ele podia até estar tentando me ajudar. Não vai conseguir. Nem eu, nem ninguém. Que abordagem, né? Não é a abordagem correta. Exato. Não é a abordagem correta. Não é você chegar e tirar uma bola de sorvete do meu sorvete ou então me constranger na frente de todo mundo. Por que constrangedor? Chegar assim, porra, Flama, já tá na quinta fatia de pizza. Bicho, tu acha que ele vai comer... a próxima ele vai comer 4? Porque tu falou isso? Não vai, não. Com certeza ele não vai. Ele vai botar 6. Se ele for legal, ele ainda tira onda com a minha cara, que é a forma dele se defender. Ele vai comer mais porque ele está mais frustrado, né? Aí você frustra a pessoa, você deixa ela constrangida. Isso. E esse tudo de emoção negativa, bicho, a geladeira é ótima nessa hora. A gente tem um exemplo aí da Maiara, né? Que foi no caso de um relacionamento. Exato. Quando o noivo, na época, falou os absurdos que falou pra ela. Dani Guedes também Ela veio foi atrás aqui... de mais comida. Ela simplesmente não parou porque ele falou. Ela foi atrás de mais. É assim que acontece. O que a Dani Guedes falou aqui, né? O comfort food, né? Comfort food. Que é você ir buscar na comida o prazer que você não está tendo em outras coisas da sua vida. Naturalmente, quando você se sente frustrado com alguma coisa, você vai procurar alguma forma de compensar. Tem gente que consegue trabalhar isso gastando essa energia de outra forma. Eu dou um exemplo, uma das vezes que eu comecei a fazer academia, na hora que eu ia correr, para me motivar, que eu estava num emprego que eu me estressava muito, eu imaginava, quando eu estava correndo lá na esteira, que eu estava correndo atrás de um cara que eu não gostava dele com um pedaço de pau. Mas era. Mas tu alcançava pelo O menos. problema foi esse, um dia eu quase alcancei, porque o instrutor da academia chegou e disse, ei, o que é que você tem? Baixa esse braço. O que foi? Baixa o braço. Aí eu, o braço levantado assim, aí eu fui e disse, não, é porque eu tive uma raiva desgraçada desse cara hoje. Enquanto eu estava correndo, eu estava imaginando que eu ia bater nele. Ele, aí, eu estava quase alcançando, aí você me interrompeu. Você já atrapalhou a palavra. Mas você compensa de alguma forma. Exato. Hoje em dia eu tento não compensar na geladeira, porque dá vontade, você está mal, você está triste, vai lá, não sei o quê. Mas eu tento, por exemplo, quando eu vou dar uma caminhada, eu boto uma música bem leve. Eu deixo o telefone no modo treino para ninguém ficar me enchendo o saco com besteira. Se for uma coisa urgente, a pessoa vai ligar 3, 4 vezes e vai desistir, ou vai mandar mensagem e eu dou uma checada. São gatilhos que eu tenho. Eu tenho o meu momento, que eu não tinha mais. Eu digo, você tem que ter eu digo isso até para meus pacientes. 30 minutos por dia, tem um momento para você, sem ninguém encher o saco.
Pra fazer o quê? Não sei. Vá ler, ouvir música, assistir uma série, dormir, desligar o telefone, fazer alguma coisa que não seja relacionada ao trabalho, que lhe estressa tanto, sabe? Faça qualquer coisa, crochê, aprender a fazer tapete, pintura, ou escultura, ou nada. Invista em você, né? Invista em você. Mas isso não é tempo perdido, não. Eu faço isso todo dia. Eu sento ali num canto, dou uma folheada num livro, vou assistir desenho animado, vou assistir ficção científica, vou assistir um filme antigo, fico morrendo de rir de besteira, Chaves Chapolin, os Simpsons, Family Guy, fico pegando besteira, zapeando lá no Instagram, no Facebook. E tá de muito bom tamanho. É isso a geladeira. Porque o que acontece é isso. Às vezes o pessoal faz as coisas de uma forma muito rápida. Por exemplo, quer fazer uma bariátrica porque quer. Que ficou banalizado. Sim, sim. Assim, ficou banalizado bariátrica. O cara tá lá, precisa só de um apoiozinho, se organizar, não sei o que lá, e você consegue dar uma qualidade boa. De repente, ele pode até precisar de uma cirurgia, mas vai ser uma cirurgia plástica e não uma bariátrica. Não estou dizendo que bariátrica não tem indicação. Tem indicação. Tem gente que precisa fazer bariátrica de cara, isso é verdade. Mas tem gente que não, e ficou meio banalizado. E o que acontece? Você muda o estômago, mas você não muda a cabeça. Exato. A cabeça de gordo é desgraça. Eu digo isso. Aí o que é que faz? Você troca a geladeira pelo bar. Ou por outra droga. Ou por outra droga. Eu estou dizendo no bar porque eu já vi isso. Gente que fez a bariátrica às pressas, teve um bando de caba safado, merece estar preso, que fez e achou de boa, achou legal. Não tratou a cabeça dessa pessoa sobre qualquer aspecto. Aí beleza, o estômago está pequeno, eu vou encher a cara. Exato. Tem gente que vira alcoólatra, nunca tocou em álcool na vida, comia tudo de ruim no mundo, mas nunca tocou no álcool, nem para lavar as mãos, brincar. Agora não. É 2 litros de uísque por dia, porque passa, porque melhora a ansiedade, você entra em outro planeta, o que quer que seja, ou uma droga A, B, C ou D, o que seja, ou um hábito destrutivo. Sabe? Tem gente que desenvolve compulsão sexual. Exato. Troca um por outro. É compulsão, não é aquela coisa. Não, tem que fazer 6 vezes por dia. Porra, isso não é natural não, minha gente. Isso não é um coelho, não. É um hamster. Não, é pior. É um coelho no cio. Porque coelho reproduz até dormindo, né? Imagina no cio. Mas é verdade. E o pessoal acha que é natural, sabe? Muito meu colega, né? Amigo não é colega, que por acaso ele tem um diploma que tem umas coisas parecidas com o meu. Mas, não sou amigo de gente assim, não. E fica indicando, porque a pessoa quer uma solução mágica. O que acontece muitas vezes é quando você entra no modo desespero, chega um momento que você não aceita esperar 2, 3 anos. Por exemplo, eu podia ter feito uma bariátrica 2 anos e meio atrás. Se você for ver em algum critério, analisar um prontuário meu da época, provavelmente tem quem diga, não, vá logo para a bariátrica, você perde logo 50. Nesse meio tempo, você se junta com flama, se junta com o que seja, para fazer exercício, para fazer uma dieta, mas preocupe não. Eu podia ter feito? Podia. Isso aqui não ia mudar, não. Não. Isso aqui não mudava. Esse é que é o problema. Tanto Agora, é que... não quer dizer que eu não vá fazer. Possa ser que eu precise daqui a um tempo dizer assim, olha, menos do que isso tu não desenrola não, bicho. Então, das duas, uma. Tá bom, eu acho que eu não preciso de jeito nenhum mais. Mas você tem que fazer isso para não ficar na dependência de. Muita gente cai em cima de medicação do nada e não revisa. Tem gente que precisa de cara, precisa, mas precisa fazer uma revisão. É muito cômodo você dar esse tipo de prescrição de tratamento de uma forma geral. Isso é maléfico, sabe? Enquanto você não muda o juízo da pessoa, que essa pessoa não se condiciona e consegue dizer com suas próprias pernas que consegue fazer isso ou aquilo, ela vai trocar uma dependência por outra. É aquela pessoa que nunca vai sair do medicamento X, porque a partir do momento que tira, a ansiedade volta com tudo, ou que seja a depressão, um sistema compensatório, ou seja lá o que for, hormônio, etc., e começa a comer tudo de novo e vai e volta. Isso é extremamente danoso. Eu, por exemplo, consegui o que consegui até agora sem tomar nada. Você é o rei da força de vontade. Não, mas eu digo a todo mundo, hoje eu consigo aceitar eu ter que tomar uma medicação, porque eu sei que ela vai me auxiliar, ela não vai fazer por mim. Diferente de outras pessoas, que já chegam logo tomando tudo, dá aquela murchada, aí esses medicamentos, tem uns que são caros que só a peste, um mês que você não compra, aí lascou, porque você troca a ausência de fome e a alface por 2 pizzas por dia, e volta tudo de novo. É porque aí o medicamento vira uma ferramenta, né? Virou uma bengala, na realidade. E você... Não, Virou mas muleta, assim, né? no caso do Arão que ele fala, né?
que hoje ele está pronto para tomar o medicamento, Ah, que no sim. caso dele, vira uma ferramenta. Isso. E não o inverso, né? Que não seria Isso. um caso a bengala. Você se torna escravo do medicamento. Exato. Isso é importante demais. Então, assim, foi uma coisa que eu, lá quando eu tracei um plano para mim, e claro, o Flamengo me ajudou muito, Graça me ajudou muito, a terapia me ajudou muito, é fazer um plano em que existam expectativas razoáveis e existam ferramentas que me permitam chegar a isso. Então, a coisa mais audaciosa que eu disse foi que eu ia correr uma maratona. Mas, tipo, eu não corri logo para os 21 quilômetros. Mas, eita, chegou em 22, os 42 chegam no segundo. Não. Eu fui para 5. Porque se eu não consigo correr 5, eu não chego a 10. Se eu não corro bem 10, eu não chego a 21. Se eu não corro 21, eu não faço 42. Agora, 42 é muito para quem não corre 5. Então, vamos fazer uma coisa, vamos sair do 0 para 5. De forma divertida, sem ficar se cobrando. Eu não faço questão de tempo nenhum. Quando eu vejo o tempo, e eu sei que cada corrida é única, então eu posso correr com um bocado de gente que é mais entrevado do que eu posso correr com um bocado de gente que é mais rápido e vai mudar. Isso. Mas eu vejo o meu tempo, diante das dificuldades. Então, veja, toda corrida que dizia aí, como é que foi? Bicho, eu quase morri. Teve uma ladeira, eu tive que subir um viaduto enorme, tentei. Cheguei lá em cima e no plano eu fui andando porque eu estava exausto. Massa. Quando foi a próxima? Outra corrida, como é que foi? Não, dessa vez eu já sabia como era a parada, segurei o ritmo, fui me estudando. E aí, dei a volta completa. Não teve problema. E a coisa vai seguindo. Eu não me frustro com isso. Perfeito. De jeito nenhum. Mas eu me preparei para. Esse é o detalhe. Quando você não dá um limite lógico, razoável, não dá uma ferramenta adequada, o trabalho não vai dar certo. Você está criando um gigante com pé de barro. Primeira besteirinha, bum. Porra, eu botei para correr 20 quilômetros logo, com 15 eu já estava morto. O cara nem se ligou, correu 15. Exato. É aquela coisa, o tudo ou nada. E isso aí é um mecanismo de frustração terrível para o ser humano. E o bom que a gente pode aproveitar que o Arão está falando tanto da corrida, né? E a gente reforçar aqui que ainda este ano, no primeiro semestre de 2024, iremos lançar a nossa corrida do LigaCast, junto com a Liga de Emagrecimento, junto com a Prado Produções. Primeira corrida. Primeira corrida contra a obesidade. Será uma corrida muito divertida, onde todos podem participar. Será para acabar com o sedentarismo. A gente vai combater muito o sedentarismo, sobrepeso e obesidade. Lembrar que a corrida é democrática, cabe já para todos. A gente vai fazer algo inovador aqui, que é a questão da vestimenta. Porque hoje, se uma pessoa obesa for participar de uma corrida, a camisa só vai até G. A gente vai abraçar... Arão que o diga, né, Arão? Pois é, então a gente está procurando, falando com o fornecedor e temos alguma garantia já de que a gente irá abraçar todo o público, tá? Então terá G, GG, Extra GG e terá a Big Size, que é em homenagem a Nenel. Homenagem a Nenel. Big Nenel. Big Nenel. Big Nenel. Tamanho Nenel, rapaz. Tamanho Nenel. Iremos pegar a medida da camisa de Nenel e iremos colocar lá no select do site lá, quando você for fazer a inscrição. E vai estar lá o tamanho Big Nenel. Big Nenel. Big Eu vou dizer Nenel. uma Então- coisa, isso é tão importante, porque eu vou dizer, não tem coisa mais frustrante você correr atrás de uma roupa e não achar. Pois é. É horrível e o pessoal não ajuda, viu? Pois é. Digo logo. É chato. Agora eu tô um pouquinho menor, tá até mais fácil. Eu recuperei meu guarda-roupa, mas teve uma época que você ia comprar roupa, você saía entre o olhar de pena e o olhar de piada. Muitas vezes. E uma das coisas que eu ia te perguntar, dentro desse teu isolamento, mas antes de eu perguntar, eu queria deixar uma coisa bem clara, assim, no que tu falou sobre o isolamento e ter um momento sozinho. São duas coisas completamente diferentes. Né? O isolamento veio através de você estar obeso, não querer conviver com as pessoas, não querer estar ali Vergonha de recebendo... entrar numa piscina. Exato. Isso fez você se isolar. Mas aí, quando o teu mindset mudou, você precisa desse momento só seu. Isso. São coisas completamente eu diferentes. não tô isolado. Pode chegar lá e conversar comigo. Tem Não, estresse, não. então, aí são coisas completamente diferentes, né? Mas assim, diante do que você viveu sobre essa questão da roupa, né? Que agora você consegue escolher roupa, né? O que é que, além disso, da questão... Não só o fato de escolher a roupa, mas o que é que isso mudou na tua mentalidade? A gente sabe que o fato de você chegar lá e, pô, ter uma roupa que cabe em mim...
Mas assim, o que é que isso mudou também na questão da tua motivação para tu continuar no processo? Não, ajuda, muda tudo. Assim, eu comprei, contar a história, quando eu comecei a treinar contigo, eu comprei 2 camisas social. Que ia usar no consultório, era a maior que tinha na loja e estava bem apertadinha. E aí, depois de um tempo, eu fui usá-las de novo e estava sobrando pano. Fui gravar um vídeo e Rafaela ficava dizendo, não Arão, tá demais, não tá dando certo. Então vamos fazer feito eu vi no programa da Fórmula 1, bota uns pegadores aqui nas minhas costas para dar uma puxada na camisa e dar certo. E a gente fez, eu disse, poxa, essa camisa já não serve mais em mim. Assim, não porque eu cresci, mas agora porque eu diminuí. E aí, eu não tenho comprado roupa, para falar a verdade, porque eu recuperei meu guarda-roupa todo. E assim, recuperar a ponto de começar a precisar de roupas novas. Então, minha calça diminuiu 10 pontos. Eu estava usando 56 e eu estou usando um 44 e fazendo buraco no cinto. É engraçado. Sabe, de dizer assim, minha mãe, uns 6, 7 meses atrás, não, eu quero comprar umas camisas para você. Não compre não. Quer comprar, compre meia. Eu gosto grandona mesmo, cueca. Porque vai perder. Porque eu estou perdendo muito peso. Eu estou perdendo. Então, gaste seu dinheiro com outra coisa. Quando eu tiver uma situação mais estável, aí beleza. Eu acabei tendo que comprar por necessidade, porque eu já estava parecendo um palhaço com as calças, sabe? Assim, com medo dela arriar mesmo, independente de cinto e tudo mais. E isso é legal porque o ano passado uma vez eu saí para comprar, 2 vezes eu saí para comprar roupa e não foi um pesadelo. Eu comecei a pensar em o que é que combina e não o que é que cabe. O que é que eu gosto. Vê que negócio massa, coisa, velho. né? Porque o que cabe pode ser o que for. Pode ser uma camisa florida, pode ser o que seja. Não, agora é o que eu... Não, essa eu não gosto. Tipo, eu não gosto. Não é uma textura que eu goste. Então, o que cabe se tornou uma pergunta secundária. Claro que a gente tem que sempre perguntar. Você não vai usar uma baby look. Mas você não fica perguntando isso. Não, me dê um tamanho GG aí. Eu já tirei os 3X que vinha antes. Cara, GG, isso é... XGG no máximo, porque... porque... Aí tá pegando uma XGG, por que não? Porque ela é bonita, mas ela tem uma malha mais quente, se eu sair no sol eu vou ferver. Então bota mais folgadinha mesmo. Mas só por isso, e não porque era a única que tinha. Às vezes eu chegava na loja e pedia mesmo, não, eu quero eu quero umas camisas aí, não sei o quê, qual é o seu tamanho? Tal, ele, beleza. Aí, pronto, tem essas 3 aqui. Tá bom, obrigado. Cara. Eu nem olhava, se eu não gostasse da cor, eu disse, não, eu já tô indo pro que cabe. Então, o que caiba e eu gosto. Não gosto. E eu ficava sem. E agora eu fico mais tranquilo, assim, até as camisas da corrida, foram as que eu acabei comprando no ano passado por conta dos kits. Tava mais apertada, mas eu vejo mais folgada, sabe? Na primeira corrida eu tive que correr com 2, porque ela ainda era pouca camisa para mim. Ficava subindo, tudinho, eu corri com 2 mesmo. Daí por diante, eu perdi mais um pouquinho, eu uso só uma. Eu já uso ela dentro de casa, de boa. E é muito legal isso. Porque assim, eu recuperei minha roupa toda. Toda a minha roupa eu recuperei. Algumas que eu tinha comprado antes da pandemia eu não tinha usado, eu nem lembrava que tinha. É isso. E eu disse, poxa, que massa, velho. Vou usar e eu posso até ganhar agora. Porque antes eu já ganhava com um kit de evolução, sabe? Dizer assim, não servir, não era se você não gostar, é se não servir. Então a primeira coisa que eu ia ver é se cabia em mim. Hoje em dia não, eu olho assim, eu digo, bicho, esse tipo de tecido, esse tipo de malha eu não gosto não, eu vou trocar. Mas muda completamente. Ô Arão, aí só pra galera entender, foi quanto tempo para você perder o peso que você perdeu? Porque assim, você falou de metas, que é uma coisa importantíssima, metas palpáveis, né? Não se preocupar com o tempo que você ia perder peso. Também as pessoas vão naquela loucura, naquele afã ali de, eu preciso. Não, você precisa perder peso de forma saudável, né? E perder peso de forma contínua. E aí, quanto tempo? Só para as pessoas entenderem que a tua mentalidade era, vou sem pressa, mas sem parar. Quanto tempo? 2 anos e meio. 2 anos e meio. 2 anos e meio. E aí foram quantos quilos? 28,5. Absoluto. Não sei, massa muscular faz um tempo que a gente não foi atrás, mas com certeza eu ganhei muita massa muscular. Eu digo isso porque percebe-se. Tipo, o que eu ganhei de agilidade, de força, tudinho, não foi só tirar a bolsa das costas. Né?
o tonel das costas, mas isso aí foi 28,5 aproximadamente. Se somar com o que eu devo ter ganho de massa muscular, eu devo ter perdido mais de 30 de gordura, de forma geral. É o que eu estou dizendo, tem dia que eu fico dizendo, eu estou me sentindo um boneco murcho, aquele Michelin murcho, porque sobra, eu começo a ver que está sobrando. Bicho, é muito engraçado. Eita, Mas eu digo isso no treino. É. Eu digo isso no treino. Agora, quando a gente... O que tem que ficar aqui como mensagem para a turma é: você levou 2 anos e meio, baixou 28 quilos de balança, o que a gente não leva em consideração aqui é o que teve de ganho de massa magra, porque a balança apenas mostra o volume total, tá? Sim, Então, sim. a gente tem que ver a diferença de gordura, de massa magra, e isso a gente pode dizer que ele deve ter perdido bem mais do que esses 28,5 kg aí de gordura. Outro ponto importante é, a partir do momento que o Arão passou a se exercitar, ele já fala que conseguiu caminhar melhor, participar de corridas, viver mais ativo, a questão do raciocínio, da mentalidade ficar melhor. Então, o exercício físico, quando bem realizado, com metas bem definidas, com bons profissionais do lado, e quando você sabe o que quer e você faz por você, não foi ninguém que disse a ele, você vai ter que ir lá e fazer. Ele percebeu a real necessidade de fazer e encarou de frente com as ferramentas e as possibilidades que ele tinha. Então, hoje, a gente tem um Arão podendo escolher roupas. A gente tem um Arão que diminuiu mais de 10 números de uma vestimenta. E veja o quanto isso é importante. A gente teve a Dani Guedes lá atrás, falando do mid-size, que são as pessoas que perderam peso e fica entre um número e outro e não tem roupa para isso. Ela nem está obesa, nem está magra e não tem o intermediário. Exato. Agora a gente está falando do Arão e ele diz pra gente, eu tinha que comprar o que tinha. Se eu não gostasse, e aí, vai ficar por isso mesmo. É o que tem. A própria Dani Guedes mesmo falou que quando ela tava obesa, tipo, ela ia pra academia com aquelas roupas de abadá, né? Que eram bem folgadas. E é o que tinha e ela usava, né? Então, era aqueles camisões, às vezes, que ela pegava. Camisas masculinas grandes, que era o que tinha naquela época e ia pra academia daquele jeito, né? Então, para você ver o quanto isso é importante, né, Werner? Isso. De você ter essa mudança, que a gente vê que não é só uma mudança na questão da balança. É uma mudança na roupa, na mentalidade, uma mudança na qualidade do sono, uma mudança em tudo. Autoestima, confiança, Não, bicho. Assim. até de hábitos simples. Por exemplo, esses dias eu fiquei sem o carro e eu tinha que trabalhar. Eu ia andando de lá de casa para o hospital. Fiz isso 4 vezes ida, 4 vezes voltando. Dá 8 quilômetros. Só por isso. Me pergunto quanto eu fiquei com raiva disso. Então tava de boa. Eu só queria uma água quando eu chegasse. Uma água, pelo amor de Deus, só calor na porra. Pelo Mas menos não, isso, né? Mas não era aquela coisa de dizer, meu Deus, eu vou ter que andar isso tudinho. E toda vez que eu falava a alguém, não, eu vim de casa. E tu mora onde? Não, eu moro ali. Eita, isso tudinho, isso não é a lua não, rapaz, é logo ali. Veja Dá só. pra vir. Agora, eu reconheço que 3 anos atrás eu não ia nem a pau. Eu ia Exato, pegar um é. táxi, eu ia dizer que não ia. Eu ficava com o carro quebrado indo pra lá mesmo, até dar um jeito. Eu São as tenho coisas do dia a dia. Eu tenho uma pergunta a te fazer. Eu sei que você tem um filho, Tenho. certo? Isaac Newton. Isaac Newton. Você tem um filho aí e você passou por um processo de obesidade na infância. Qual é a tua preocupação hoje, por exemplo, com o seu filho? Qual é a visão que você tem para o seu filho? O que é que você encara hoje e quer deixar de mensagem para as pessoas com relação a o processo de obesidade e para quem tem seus filhos hoje aí, como é que eles podem agir? Olha, meninos, eu não tive muita coisa de apoio no sentido, por desconhecimento, a época, a gente falou muita coisa nos anos 90, né? Etc. O que eu tento fazer pelo meu pequeno, é ele saber que eu estou por ele lá, que eu não vou ficar julgando nem nada. Ele tem que ter em mim um porto seguro. Então, eu não vou ficar criticando ele porque ele ficou mais cheinho ou menos cheinho, sabe? Eu não vou fazer o papel que alguns professores de educação física fizeram comigo, alguns colegas fizeram comigo, minha família fez comigo. Eu quero que ele se sinta seguro para. E entender que às vezes acontece mesmo, sabe? Às vezes você passa por um período mais difícil na vida e acaba compensando na geladeira. Da mesma forma, você pode compensar no videogame, ou você pode
Você pode compensar em agressividade, ou cair de pau nos estudos e não sair de casa para nada no mundo, ou entender que isso é uma coisa que acontece. O que você não pode deixar é que isso lhe domine, sabe? Então, eu tento dizer isso a ele. Então, quando, por exemplo, ele acha que não está rendendo no futebol e começa a dizer, é porque isso ou aquilo, não sei o que lá. Não, você está lá para se divertir. Eu não estou lhe cobrando disso. E vamos fazer tal coisa, vamos fazer coisa que você gosta, sabe? Dar opções de atividade física para ele, por exemplo. Ele está na natação, está no futebol. Sempre que eu posso, eu ando com ele um pouquinho. E aí isso se torna uma coisa natural da pessoa. Eu não consigo impor meus gostos a ninguém. Até porque a minha vida inteira, tudo que eu gostei só, praticamente. Então, mas eu acho que você apresentar, você mostrar que não é uma cobrança, apesar de ser uma preocupação, são coisas totalmente diferentes. Eu posso me preocupar sem lhe cobrar, e o contrário também. Mostrar que é divertido, que é legal, e tentar entender os gatilhos, eu acho que isso aí é o melhor que eu posso fazer por ele. Muito mais do que ficar fazendo uma piadinha, promessa, fazendo um comentário besta, sabe? E não deixar que ele caia nessa, sabe? Não acho isso necessário. Tipo, eu não quero que... É o que eu digo, você não quer entrar na piscina porque você não quer brincar, beleza. Você não quer entrar na piscina porque a OB vai dizer isso ou aquilo de você, isso eu não aceito não. Por que é que você está se importando tanto, sabe? Porque às vezes eu acho que a gente vive demais dependendo da opinião dos outros. Sabe? Eu tenho uma coisa muito assim, eu não sei o que acontece além das quatro paredes da minha casa. Eu me orgulho muito disso. Não quer dizer que eu não me importe. Mas assim, eu não sei o que acontece na casa dele. Se ele chegar e me pedir uma ajuda, bora, Flama, senta aqui, vamos trocar uma ideia, vem, velho, vamos, o que é que houve? Eu notei mesmo que tu tava meio assim, o que é? Mas eu não saio da minha casa para tentar converter ninguém de nada. Nem lá dentro. Agora, apresentar alternativas e ele saber que eu estou por perto e que eu não vou julgá-lo e que eu estou lá para ajudá-lo e que ele não está só nessa situação, ou qualquer outra que seja. Eu e Rafaela também, né, minha esposa. De repente ele se sente mais à vontade com ela do que comigo em certos assuntos, enfim. Mas eu acho que isso é importante. Essas crianças hoje em dia estão meio abandonadas mesmo, sabe? Eu fico muito preocupado. Eu vejo que a gente fica naturalizando certas coisas ou colocando coisas em crianças que não deveria ser da faixa etária delas, sabe? E a gente tem que se preocupar. Eu não quero que aconteça com ele o que aconteceu comigo. Assim, se isso tudo que eu passei, que eu pincelei aqui, me sirva de alguma coisa, que eu crie ferramentas, ideias e estratégias para que não aconteça com ele. Não quer dizer que outras coisas não vão acontecer, mas eu quero estar mais preparado e oferecer a ele as melhores ferramentas possíveis. Eu sei que lá atrás o pessoal deve ter tentado o que podia, mas falharam terrivelmente. Terrivelmente. Foi horrível e eu acho que era coisa que você podia ter um pouco mais de bom senso, sabe? Eu dou um exemplo muito simples. Eu tinha um colega que ele era muito bom, mas ele não estava nem aí para nada, mas era um gênio. O que aconteceu? Basicamente isso. O pessoal da casa praticamente proibiu ele de fazer tudo. Trancou ele dentro de casa e disse, agora você vai estudar, nem que seja marra. Deu certo? Deu. O que foi que aconteceu? A primeira chance que ele teve, ele foi embora. Beleza, agora você tem um filho diplomata que não quer mais lhe ver. Exato. Foi exatamente isso. E detalhe, era bola cantada. Isso não foi a primeira vez na história que ia acontecer. Foi na melhor das intenções? Talvez, mas, porra, vamos parar de usar esse negócio que foi numa boa intenção, velho. Nem sempre o seu resultado valeu a pena. Eu não posso ferrar você e dizer desculpa, mas eu estava tentando lhe ajudar. Não estava não, pô. Esse é o detalhe. É interessante que quando a gente pega aquela frase que virou tão clichê, né, no Instagram, a palavra ensina, o exemplo arrasta, que Arão, ele hoje é o exemplo, né? Então, Isaac, ele vê todo o movimento que o pai fez para emagrecer, né? Rafaela também fez um movimento para emagrecer, né? Perdeu 16 quilos e tudo mais. Então, assim, ele está vendo os pais se movimentando para um caminho de cuidar da saúde, né? Do emagrecimento, né? Não é o pai que cobra, né? Sem ter dado o exemplo, né? E
alguns estudos também vêm mostrando que quando os pais eles acompanham os filhos em algum tipo de exercício, né, os filhos têm uma tendência a engajar mais no exercício, a emagrecer, cuidar mais da saúde, né? Foi até um exemplo que uma mãe chegou no consultório desesperada, lá no meu consultório desesperada, porque o filho não queria fazer nada, não queria fazer, não queria ir para academia, e aí a resolução foi simples: vá para academia com ele, porque você passa muito tempo fora de casa, ele fica muito tempo com a avó e ele quer a sua companhia. Vá para academia. Mas foi um tiro certeiro, né? Ele começou a emagrecer, começou a gostar de ir para academia. Veja, para uma criança de 12 anos, começar a gostar de ir para academia, então era realmente a ausência, né? Ou a falta de companhia que a mãe fazia para ele. Eu vou dizer uma coisa: se você vai começar a fazer qualquer tipo de atividade que você previamente tem alguma ideia preconcebida, se você não recebe alguma ferramenta de deixar aquilo prazeroso, você deixa logo. Eu digo com toda tranquilidade. Com toda tranquilidade. Ele está gostando, provavelmente porque a mãe está indo. Não fosse isso, ele não ia para lá de jeito nenhum, nem sob tortura, porque não vai. Não dura muito. É aquela coisa fogo de palha mesmo, voo de galinha. Não adianta. E assim, comigo, foi uma necessidade? Foi. Mas eu nunca quis que nada se tornasse uma coisa torturante. E eu nem me torturo caso eu não alcance um objetivo, caso eu vá de um mês para outro, ganhe 2 quilos, ou vá... É ter consciência do que eu estou fazendo. Tipo, eu sei que eu devo ter ganho alguma coisinha agora no fim do ano. Pudera. Todo canto que você vai é chocolate, é queijo do rei, ninguém dá uma salada. Esse bicho só tem 2 alternativas. Ou eu como menos ou eu morro de fome. São as 2 alternativas. Porque eu não tenho... Ninguém vai... Mas é verdade. Eu chego num canto, o cara me dá um chocolate. Chego no outro canto, o queijo do rei. Chego no outro canto, um vinho. Eu disse, engraçado. Ninguém tem uma salada de fruta aí pra me dar, não? Não. Toda confraternização é salgado que só a peste. Eu disse, olha, ou eu passo fome, ou eu maneiro um pouco na porção. E isso eu não acho ruim de dizer, não. Exato. Porque é a lógica. Não tem outra coisa. E eu não fico me torturando. Ai, meu Deus, eu ia comer 2 fatias de pizza, comer 3. Porra, tô lascado. Não, meu irmão... De repente, que bom, me deu um prêmio. Sabe, uma vez na faculdade, eu tive uma semana que foi um inferno. O diabo de ruim. Tudo de ruim estava acontecendo, prova, trabalho, não sei o que lá. E quando a gente terminou tudo, eu fui com um amigo, a gente parou naquela loja de conveniência, e ele disse, a gente tem que se dar um presente. E aí, tu tem quanto aí? Não, eu tenho R$3, tu tem 5. Peraí, veio ele com sorvete desse tamanho na época. Eu comprei uma Coca-Cola, a gente foi e tomou. Felicidade. Foi o prêmio da semana. A gente se lascou, bicho. A gente tava morto, assim, de cansado. Cada um comeu o seu, lá, foi-se embora. O mundo não se acabou, não. Exato. Eu não piorei, eu acho que eu só melhorei por conta disso. Mas, quando você se torna uma coisa punitiva, você não dura, não. É horrível. É horrível. Então, assim, eu tenho que me divertir naquilo. Exercício, chega uma hora que... tem que ser enquanto não vira hábito, tem que ser algo legal. Se não for, você não fica, por mais necessitado que você esteja. Tudo na vida, né? E vê só, Werner, que desde o primeiro episódio, a gente tá no 6º episódio, desde o primeiro episódio, todos os que passaram por aqui falaram sobre mentalidade, sobre mudança de comportamento, né? Desde o Nenel agora ao Arão. E assim, o que é interessante em você, Arão, é que, como você disse, você sempre teve essa coisa do planejamento, da mentalidade. E aí tem pessoas que vão estar assistindo o podcast e dizem assim, tá, mas eu não tenho, o que é que eu faço? Você começa a treinar uma mudança pequena para você se planejar. Porque nem todo mundo, galera, tem a mentalidade, tem a cabeça que Arão tem. Pequenos hábitos criam grandes hábitos, né? Exatamente. Porque a grande questão é que as pessoas ficam se comparando. E a ideia do LigaCast não é você assistir o Arão falar e dizer assim, mas agora eu preciso, né, criar uma mentalidade planejadora, de metas. Não. Isso foi a forma que ele encontrou de chegar ao emagrecimento, ou de mudar a mentalidade dele, né? Que ele vinha trazendo desde a infância, adolescência, sofrendo todo tipo de preconceito ou de chacota. E ele teve uma hora que virou a chave e ele começou a planejar isso para bater pequenas metas. Se você não tem essa mente de planejamento, você vai fazendo pequenos hábitos, pequenas mudanças que você vai conseguir chegar.
né? Mas o interessante é que todo mundo que passou aqui mostrou, de alguma forma, como mudou a mentalidade para o emagrecimento. Exato. Então, Nenel, Henrique Prado, Dani Guedes, a Maiara e agora o Arão, todo mundo mostrou isso. Então, a grande chave, e o que o Arão falou, né? O cara vai fazer a cirurgia bariátrica, vai mudar o estômago, mas não vai mudar a cabeça. Né? E, infelizmente, hoje a cirurgia foi banalizada, né? E as pessoas não estão, na maioria, desculpa, mas as pessoas não estão nem aí se o cara vai mudar a mentalidade ou não. Eu tive uma aluna que, inclusive, você conhece, né? Que ela, ao longo de 2 anos, perdeu 70 quilos depois da bariátrica, mas ela teve um acompanhamento durante esses 2 anos psicológico, porque ela teve uma hora que ela entrou numa crise de identidade. Ela olhava no espelho, ela dizia, essa não sou eu. Porque ela tinha um formato, uma imagem corporal, e depois ela estava com 70 quilos a menos. Então ela disse assim, cara, isso aqui não sou eu. O que é que eu vou fazer? Aí, se não tem um acompanhamento, ela volta. Mais de 9 a cada 10 pessoas que fizeram cirurgia bariátrica retornam. Então, ela volta porque ela acha que a essência dela enquanto personalidade está ligado ao corpo. Né? Então, ela acaba voltando para o corpo. Né? Resgatar na cabeça dela, resgatar a essência. E não está aí. Então, é interessante quando você diz, tá, eu como uma pizza aqui, beleza, eu sei que eu estou no caminho, mas eu estou me dando ao luxo de ter o meu dia aqui que eu posso comer o que me dá prazer. E isso, durante o processo, é sensacional. É maravilhoso. Porque você vai se libertando de culpa, de pressão social. Né? E uma das causas de reganho de peso é culpa e pressão social. O problema é que a culpa está com você o tempo todo, né? Exato. Quando você se isola, a pressão social diminui. Mas a culpa está com você o tempo todo. Será que isso vai me fazer engordar? Será que eu vou realmente conseguir perder o peso que eu quero? E quando você diz assim, hoje eu vou me dar o luxo de comer esses 2 pedaços de pizza, porque eu só vou comer 2 pedaços e tá tudo certo. Autocontrole. Autocontrole, mas o autocontrole, ele só vem se você treinar esse autocontrole. Sim. Exato. Se você não treina, você vai viver numa roda viva ali, onde você está achando o tempo todo que você está obeso, ou está achando o tempo todo que você não consegue emagrecer, e você vai se culpando e comendo, se culpando e comendo, se culpando e comendo, e aí tomando medicação como bengala, fazendo exercício até morrer, né? Restringindo carboidrato até você ter, no mínimo, uma cefaleia, e no máximo você cair duro no chão. Então, isso que você está falando para a gente aqui, a mensagem que você vem trazendo é fantástica, porque traz uma mudança de mentalidade sólida, né? E aí eu queria que você dissesse, a gente está quase indo para o final, velho. A gente podia passar aí... A conversa é boa, a né? Conversa a conversa é boa. É porque ele ainda fluiu naturalmente. Veja, é porque ele não contou pra gente aqui metade das histórias que ele conta quando a gente tá caminhando na jaqueira. Então a gente vai botar aqui Arão parte 1. o bom é que reforça o que a gente vem dizendo, que é o LigaCast, ele fala de obesidade da vida real. Isso. A gente vê que são várias histórias, mas todas as histórias levam sempre para o mesmo caminho. Mudança de comportamento, mudança de mentalidade, é você se perceber quanto obeso e ver que pequenas mudanças, pequenas alterações no seu cotidiano vai fazer você alcançar seu objetivo. Então, mais uma vez, obesidade ela não está apenas definida no treino nem na dieta. A obesidade ela é um amplo campo de diversas vértices que a gente tem que tratar. Mas tem que partir de você, você tem que ter consciência de onde você está, você tem que entender que é por você, não é por ninguém. Você tem que entender que a caminhada não é fácil, mas se você, de fato, se ver como tal, você vai mudar. Isso eu tenho certeza, porque nós passamos aqui vários exemplos e todos estão no seu processo de mudança, porque a obesidade é uma doença crônica e, com certeza, a gente vai cada vez mais celebrar a vitória sobre essa doença que tanto nos destrói famílias e por aí vai. Que mensagem tu manda pra galera, Arão? Sucinta. Não, paciência. Você não ficou gordo
em um mês você não vai emagrecer em um. Eu acho que isso aí é o mais importante. Não é um braço quebrado. Demora. Agora, a gente tem que ter um norte, mas lembrar que, assim, uma bússola, ela lhe aponta o norte. Mas se você não tem noção das montanhas, deserto, pântano e desvio que vai ter que fazer, você não consegue chegar lá. Então tem que entender que é um processo que é paulatino mesmo. É muita paciência. Muita. Ter uma meta razoável, saber se cobrar, saber quando não se cobrar, ter pessoas que lhe ajudem de fato e ir comparando o resultado ao longo do tempo. Então, tipo, não adianta ficar batendo foto de semana a semana, não. É a cada 4, 5 meses para ver para onde você está indo. E, claro, tente ver quais são os seus gatilhos. O mais importante é isso. Faça terapia, faça um acompanhamento nutricional, veja o que é que está errado dentro de casa, veja com quem diabos você anda, porque tem gente que só bota você para baixo. Mas, principalmente, seja paciente. Seja paciente. Porque uma hora você começa a notar as pequenas coisas voltando. Você puder amarrar o cadastro do sapato, vai ter roupa, você vai sentir que o dia está rendendo mais, que você não está cansando tanto. E as coisas vão melhorando. É isso. Sensacional. Galera, é o seguinte, a gente tá chegando ao final do nosso 6º episódio. Queria agradecer a Dr. Arão, né, que veio trazendo a história dele aí, e o tempo passou rápido, porque foi um papo leve, divertido, né? Esse cara é assim mesmo, durante as aulas. Ele é muito, tem um humor muito aguçado e ele conta cada história que é engraçado e o tempo passa muito rápido. E a gente queria convidar vocês para que no dia 7 de fevereiro vocês acompanhem esse episódio pelo YouTube, pelo Spotify e também no nosso LigaCast oficial. Né? A gente quer também reforçar que ainda nesse primeiro semestre nós vamos fazer a primeira corrida contra a obesidade, né? Que vai ser um evento fantástico, incrível, que você tem que estar lá para reforçar todo esse movimento que a gente está fazendo com a Liga do Emagrecimento, o LigaCast, agora a Corrida contra a Obesidade, lutando contra essa grave doença que infelizmente, só cresce, mas a gente tem que criar consciência nas pessoas, tem que criar também uma consciência em todo mundo que está tratando a obesidade, desde os médicos, os profissionais da educação física, gestores de academia, nutricionistas que estão no consultório, para tratar de uma forma muito mais humanizada e também tratar de uma forma multidisciplinar. E não fazendo o que muita gente ainda faz, que é banalizar a cirurgia, marcar cirurgia só para ganhar dinheiro, vender medicamentos só para ganhar dinheiro, dizer que o cara vai perder 10 quilos em um mês na academia só para ganhar dinheiro. Então, a gente tem que tratar tudo isso de uma forma muito mais humanizada. Queria agradecer a Dr. Arão e queria agradecer também ao Mano Werner, mais um, né? Mais um, graças a Deus, começamos o ano. Com chave de ouro, viu? Foi espetacular, tá? Dizer que estou muito feliz, Arão, de ter você aqui. Mais um episódio muito bom. A gente tem sido muito abençoado aí pelos participantes. Então, gente, vocês ouviram mais um depoimento, mais uma pessoa que vem aqui e fala a mesma coisa. Mentalidade, disciplina, mudança de hábito. A gente vai chegar lá, escuta só quem quer te ajudar de fato. E vai em frente, que eu tenho certeza que você vai mudar. O caminho não é fácil, mas ele está lá, o sol brilha para todos. Então, vamos juntos. A corrida já está aí batendo na porta. 7 de fevereiro, episódio lançado às 18 horas no nosso canal do YouTube, LigaCast Oficial, no Spotify, LigaCast Oficial, e no Instagram, uma porrada de corte para você se divertir, para você aprender e sorrir bastante aqui com nosso amigo Arão. Beleza, galera? Valeu. Tamo junto. Até a próxima. Valeu!